como eu e você se encontra por dentro e por fora. E muitas das vezes a pessoa que está do nosso lado não vai entender o nosso momento de fraqueza, nosso momento de debilidade, nada, mas Deus ele te conhece perfeitamente, porque foi Ele que te formou, foi Ele que te criou, foi Ele, louvado seja o teu santo nome, que te fez. Então Ele conhece você melhor do que ninguém. E eu, como eu digo, eu estou vivendo a minha melhor fase entre eu e Deus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Abra vossas Bíblias. É uma palavra conhecida, mas eu creio que será de uma forma diferente. Amém? Amém. Porque Deus, ele quando traz a revelação para os nossos corações, é porque Ele quer aperfeiçoar, Ele quer colocar tudo no lugar. Amém, igreja? Amém. É tudo de restauração. Mas antes eu queria perguntar à igreja: você sabe o que significa restauração? Tem vários significados de restauração, mas vamos falar na restauração à luz da Bíblia, da palavra. A restauração na Bíblia se refere à ação de Deus em trazer de volta ou restabelecer algo que foi perdido, danificado ou quebrado. O que está quebrado, danificado ou que se perdeu, que Deus tem que trazer de volta, tem que restaurar. Tem um louvor que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas o que é que você precisa ser restaurado na sua vida? Para haver uma restauração tem que haver um conserto. Porque Deus não vai restaurar nada se antes haver um arrependimento, um conserto. Deus, para restaurar algo na minha vida, tem que ter um conserto, um arrependimento. Por isso que vamos ler aqui acerca de Zaqueu. Não foi só porque Zaqueu ansiou em ver Jesus, mas ele precisava ser transformado de dentro para fora. Amém? Abra as vossas Bíblias rapidinho em Lucas 19. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Eu pedi ao Senhor uma palavra acerca de restauração, né? E Ele me deu essa. Mas eu falei: poxa, mas é uma palavra muito conhecida, vai ficar coisa batida. Mas Deus, Ele fala que Ele faz nova todas as coisas. Amém. Deus, Ele fala que Ele faz novas todas as coisas. Você pode trazer a mesma mensagem todos os santos dias, mas não será igual como você pregou. Amém? Amém. Louvado seja Deus, que diz assim: Zaqueu publicando o título. E tendo Jesus entrado em Lucas 19. Amém? A partir do versículo capítulo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Até aí, na louvada seja Deus. Na verdade eu queria ler só até apenas o 2 mesmo, que é o tema da mensagem, né? Jesus aqui vai dar referência a Zaqueu, que era um homem publicano e que era rico. Jesus ele fala que Zaqueu tinha um bom status financeiro, Zaqueu tinha um bom poder aquisitivo, mas Zaqueu ele tinha algo nele que precisava ser transformado. É culto de restauração. O que é que precisa ser transformado em mim e na igreja? Porque Zaqueu ele almejou em ver Jesus, não porque Jesus, louvado seja Deus, fazia milagre, não porque Jesus estava passando, mas sabia porque Jesus poderia mudar a história dele. E Zaqueu, louvado seja o nome santo do Senhor, quando ele se posicionou. Será que você tem se posicionado para se encontrar com Jesus? Porque quando Jesus ele entrou na vida de Zaqueu, houve uma transformação tão grande que todos puderam contemplar a mudança de Zaqueu, porque ele prometeu restituir tudo aquilo que ele tinha roubado, usurpado, porque não tinha necessidade de Zaqueu roubar ninguém, porque aqui a palavra vai dizer que Zaqueu era rico. Muitas das vezes a falta de caráter não quer dizer a nossa posição financeira, porque tem pessoas que têm, louvado seja Deus, uma boa posição financeira, mas é mau caráter. Como tem pessoas também que infelizmente têm um poder aquisitivo
Mas para que Jesus transformasse o caráter de Zaqueu, precisava de um arrependimento da parte de Zaqueu. Porque Jesus, ele não vai colocar arrependimento, você que tem que se arrepender, você que tem que esboçar o arrependimento de dentro para fora. Jesus não vai pegar você pelo braço e dizer, você precisa tomar vergonha na cara. Não, você que tem que se conscientizar que precisa mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu caráter, o seu posicionamento diante da sociedade ou diante da comunidade que você vive, tanto no meio eclesiástico da igreja, trabalho, escola, não importa, você que tem que se posicionar. Aleluia. E quando Zaqueu ele se auto-examina e fala, não, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso saber que esse Jesus, porque muita gente diz que conhece Jesus, mas a gente não caminha com Jesus. A gente abre a boca para dizer que conhece Jesus, mas a gente não sabe, a gente não pratica as mesmas atitudes e ações que Jesus pratica. A gente julga, a gente condena, a gente discrimina, a gente muitas das vezes coloca para fora, e Jesus não quer isso. E o que mais me chamou a atenção, que o propósito de Jesus entrar na casa de Zaqueu não era só fazer ele devolver o que ele defraudou, mas restaurar o caráter espiritual de Zaqueu. E como é que está o meu caráter espiritual perante a Deus? Na igreja eu venho bonita, arrumada, cheirosa, mas como é que sou eu no meu oculto, no meu particular? Porque aparentemente eu colocar uma veste nova, bonita, um cabelo bonito, não quer dizer nada. Mas o meu interior, como é que está diante de Deus? E era isso que precisava ser mudado com Zaqueu. Porque ele tinha suas melhores roupas, a Bíblia diz que ele era rico. Sentava nas melhores mesas, frequentava os melhores lugares, mas o caráter era podre. O caráter era um caráter corruptível. A igreja está entendendo a mensagem que Deus está falando? Amém. Amém? Porque restauração é para consertar o que está quebrado, mas onde precisa de um arrependimento, que Deus não vai consertar nada se onde não se arrepender. Amém. Não é o camuflar, tapar o sol com a peneira, não. Não é isso. Porque muitas das vezes quer que Deus restaure, mas não tomamos uma posição de primeiramente a gente se consertar perante a Deus. O rei Ezequias, ele se consertou perante a Deus. Quando Deus disse a ele, coloca a tua casa que vai morrer, ele se posicionou. Quando ele também consertou o templo, ele reparou, porque ele não queria nada fora do lugar. E porque a gente toda vez estamos querendo as coisas fora do lugar, tapando só com o tamanho, dizendo, Deus restaure com as coisas fora do lugar. O crente tem que viver em diferença, em contramão do mundo. Se o mundo diz roube, a gente diz não roube. O mundo diz fume, a gente diz não fume. O mundo diz mata, a gente não mata. Mas a gente infelizmente estamos andando na via igual ao mundo. É crente fazendo tudo ao contrário da vontade de Deus. É crente comprando e não pagando, é crente vivendo no gato. É crente fazendo a casa de Deus de baderna. Cadê a santidade a qual precisa nós esboçar? No momento que adentramos na casa do Senhor, não tem. Como é que Deus vai restaurar uma coisa que Ele não está vendo, que está tendo um arrependimento, um conserto? E o conserto começa pela gente. A palavra do Senhor vai dizer que o julgamento vai começar por nós, não é pelo mundo. E nós que abrimos a boca e dizemos que somos filhos de Deus e não verdadeiramente agimos como isso. Louvado seja Deus. Jesus queria restaurar o caráter de Zaqueu, o caráter espiritual, porque não adianta de nada ele restabelecer os bens das pessoas se ele mesmo não fosse transformado de dentro para fora. É de dentro para fora que Deus quer ver a mudança. Não é um perfume bacana, não é uma roupa massa, não. É seu caráter transformado por Jesus. Porque quando nós dizemos, eis-me aqui, sim, para Jesus, temos a velha criatura morrer
nós mesmos. Essa palavra doeu em mim, foi hoje pela manhã, pastor Marcos, que Deus me deu essa mensagem. Para você, o Senhor ter noção. Eu pedi essa palavra ao Senhor quando eu abri a consagração diária nessa noite. Sabe o que foi que Deus me deu? Um sonho com o inferno. Eu sonhei com o inferno. O pior dos pesadelos que eu tive essa madrugada foi com o inferno. Vários demônios tocando a banda ali do inferno, com almas que estavam condenadas. Então Deus está falando que a gente precisa ser transformado de dentro para fora. Não é uma camuflagem, não é eu ser crente só na igreja, não é eu ser crente na vista dos meus pastores, não. É eu ser servo de Deus a todo momento, em qualquer lugar que eu esteja. Eu transparecer Jesus. Aleluia. Aleluia. E precisamos fazer uma autoanálise sobre as nossas condutas perante a Deus, para Ele mostrar o homem que estamos bem, mas verdadeiramente fazemos a vontade de Deus. Aleluia. Para restaurar antes, tem que haver um conserto na parte para poder ser restaurado, para fazer ser restaurado, sem antes um reparo ou um conserto. Como já foi dito, queremos que Deus restaure, mas você está disposto a consertar, botar a casa em ordem? Queremos que Deus restaure casamento, filho, vida financeira, marido, esposa, tantas outras coisas. A gente pede a Deus para restaurar, mas estamos dispostos a abrir mão também do nosso eu, da nossa vontade, para que Deus entre em ação? Porque a mão de Deus dói quando Ele começa a mover. Dói. Deus não vai restaurar nada camufladamente. E quando Ele começa a mover, todos vão ter que ver o agir dele sobre as nossas vidas. E depois todos viram a transformação de Zaqueu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não foi só a curiosidade de saber quem era Jesus, mas a oportunidade de receber em sua vida e que mudaria todo o rumo da sua história. Ele estava disposto a abrir mão, a abdicar das suas más condutas. Porque ele era rico não só porque ele conquistou trabalhando, mas porque ele conquistou roubando. E quantos status, posições adquirimos de uma forma ilícita, que não agrada a Deus? Quantas coisas adquirimos para nossas vidas que tem desagradado o Espírito Santo e queremos que Deus restaure quando nós quebramos a cara? Fica difícil, meu pastor. Deus, Ele não compactua com coisa errada. Deus, Ele não compactua com engano, não. Muitas das vezes a gente chega assim: poxa, eu não consigo sentir a presença. Por que você não está conseguindo sentir a presença? Examine-se o homem. Assim mesmo. Quem traz a presença é eu e você. Aleluia. Não espere a igreja estar, não. Traga a chama da fé acesa dentro de você. Traga a presença com você. Mas a gente está morto, com a aparência de vivo, mas estamos mortos. O altar derrubado, cheio de cinza. E queremos que arda continuamente o fogo sobre o altar, se possível. Para o fogo arder continuamente sobre o altar tem que estar reparado. Aleluia. Tem que estar edificado, tudo bonitinho. Porque Deus também não vai aceitar qualquer sacrifício. Não adianta eu deitar qualquer sacrifício no altar do Senhor. Sacrifício de imundície, Ele não vai aceitar. Então tem que ter um conserto antes de uma restauração. Aí abrir uma boca, a glória da segunda casa, será mesmo? A glória da segunda casa será maior da primeira. Como vai ser a glória da segunda casa maior do que a primeira? Se nem a primeira teve glória.
defeito, uma doença, uma porta fechada. Ah, mas por que Deus? Examine-se. Não tem intimidade com os céus? Faça a prova com Deus, pergunte. Mas muitas das vezes Deus está falando, eu quero isso, eu quero ir para o outro lado. Deus, eu quero assim, eu quero fazer do meu jeito. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Já pensou se daqui eu quisesse viver o tempo todo do jeito dele? Nunca ele seria mudado. Nunca. Mas ele preferiu fazer do jeito de Jesus. Arrepender, reconhecer que errou, ter um conserto e começar de novo. Ninguém quer começar do zero. Ninguém quer começar. Lembra de onde caíste, se arrepende e volta. Ninguém quer começar do zero. Uma vez eu disse a Deus, se for para largar o título, sentar para aprender, eu prefiro do que para o inferno. Porque o título não vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é minha comunhão, o meu arrependimento para contigo. Não faço questão de ser conhecida e reconhecida no lugar de quem tem que ser reconhecido é Jesus. Porque se eu não adianta eu ir pregar, e cadê a presença que é mais necessária? O que adianta eu subir, descer, pregar? E cadê Jesus? Cadê vidas que não se convertem? Cadê pessoas que não são curadas? Cadê pessoas que não são alcançadas pelo poder da palavra? Porque se é a palavra que liberta. A gente está fazendo tudo, meu pastor Marcos, para mostrar para o homem. Para mostrar para o homem que pode, a gente não pode nada. Quem pode tudo é Deus. Aleluia. E o que mais me chamou a atenção, porque a restauração sem conserto se torna algo superficial, o mesmo de um falso arrependimento. E Zaqueu, ele queria verdadeiramente ser transformado de dentro para fora. Ele não se importou que ele ia perder. Ele se importou que ele ia ganhar com Jesus. Não se importe que você vai perder certo tipo de amizade. Não se importe que você vai perder certo tipo de convívio. Mas se importe que você vai ganhar com a presença de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Zaqueu, ele recebeu a oportunidade. Quantos de nós estamos recebendo essa oportunidade e estamos desprezando? Que Jesus, ele nos dá cada dia uma oportunidade. A palavra fala aqui, basta cada dia o seu mal. E ele recebeu naquele dia uma oportunidade de recomeçar, se arrepender e fazer tudo novo. Já pensou se ele despreza essa oportunidade? Será que ele teria outra? Não é diferente conosco. Deus, ele nos dá cada dia uma oportunidade. Aí a gente chega assim, você quer aceitar Jesus? Na verdade é ele que nos aceita, né? Hoje não. Achando que vai ter tempo. Achando que muitas vezes vai ter tempo. Não tem. Sabe por quê? O mundo jaz do maligno. E o diabo está trabalhando a todo vapor para levar muitas e muitas almas para o inferno. E a gente está com o olho ainda no mundo. Se Zaqueu ainda tivesse com o olho nas riquezas, se Zaqueu ainda tivesse com o olho no poder, ele perderia essa oportunidade de ser transformado em a sua casa. Estamos perdendo batalha quem está com o olho onde não é para estar, onde o nosso coração não é para estar, onde a nossa mente não é para estar. Aí eu faço uma pergunta à igreja: vocês querem ser restaurados? De dentro para fora? Mas está querendo abrir mão está querendo abrir mão para ser consertado? Porque ele abriu mão de tudo para ser consertado. Para ter um conserto, tem que ter um arrependimento. Lembre-se que remorso é diferente de arrependimento. Remorso é um sentimento passageiro, mas arrependimento é uma transformação na alma. É quando o sol não aguenta mais viver no engano, na mentira, no erro, e você não quer mais viver aquela vida. Mas o remorso é aquela
Zaqueu, ele não fez mais. Ele saiu devolvendo tudo que ele tinha usurpado. E eu creio que depois daquele dia, todos passaram a olhar Zaqueu de uma forma diferente. Muitas vezes a gente não dá essa oportunidade a nós mesmos de ser olhados de uma forma diferente, não só por Deus, mas por todos aqueles que nos rodeiam. Porque eu louvo a Deus de hoje eu poder ser olhada de uma forma diferente no meio dos meus. E quem me olhava torto, hoje em dia tem respeito ao Deus ao qual eu sirvo pela misericórdia de Deus. E para que a salvação, a restauração possa entrar na minha vida, na minha casa, no ministério, eu tenho que verdadeiramente fazer igual a Nicodemo, nascer de novo. Amém. Da água já foi, né? Já batizei, mas agora é do Espírito. Dói! Ser moldado dói! Ser lapidado dói! Renunciar dói! Mas é preciso. Porque quando Jesus ele renunciou tudo lá no céu para sofrer aqui por mim e por você, imagina que ele sofreu. Então ele nos ensina que nada é com facilidade, tudo tem um preço. Tudo tem um preço a ser pago. E que Deus venha restituir a nossa casa, que Deus venha restituir a nossa família, que Deus venha restituir o nosso ministério. Quando eu falo de dentro de igreja, mas aquilo que Deus já colocou das suas mãos para fazer, isso também é um ministério, isso também é um chamado. Você tem um ministério nas suas mãos, de levar a palavra de Deus para dentro da sua comunidade, por um grupo de colégio. Quantos dentro do colégio ninguém sabe que é cristão? Na família, né? Nos grupinhos. Eu preciso ser moldada, Deus sabe, e eu já confessei a Deus aonde eu preciso ser moldada. Dói, mas eu estou disposta, porque eu quero ver naquele grande dia o meu nome ser proclamado por Cristo e eu com Ele. Então nessa noite, o Senhor Jesus vai restituir a igreja dele, restituir a casa de vocês, a família de vocês, a saúde, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus, meu irmão, restitua a sua vida, a sua vida espiritual e mental. Que o Senhor Jesus jogue por terra todos os embaraços que até no dia de hoje estava prevalecendo sobre a tua vida. Tudo aquilo que você não conseguia alcançar, em nome de Jesus será alcançado, a sua libertação. E tudo aquilo que você não conseguia produzir, o Senhor de hoje abençoe para que você possa produzir na presença dEle. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus e amado Pai, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de restituição. É culto de libertação, mas estamos na campanha de restauração. Para restituir, meu Pai, precisamos nos arrepender e ter um conserto com o Senhor. Onde quer que nós estejamos errando, Pai, nos traz, meu Pai amado, Pai querido, a memória, nos mostra, para que possamos nos arrepender, para que possamos, meu Pai amado, reconhecer que precisamos ser transformados por Ti. Assim como Zaqueu, ele reconheceu que precisava ser transformado por Ti. Ele precisava, meu Pai amado, Pai querido, ser liberto de um mau caratismo que ele tinha, Pai, porque ele defraudava, ele roubava, ele usurpava sem necessidade das pessoas. Pai amado, Pai querido, entra na nossa vida, faz essa obra maravilhosa, coloca tudo no lugar, que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, nascer de novo, nascer do Espírito, meu Senhor da glória. Começa por mim, Pai, eis-me aqui, eu sou a primeira da filha, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser tocada por Ti, eu preciso ser liberta, eu preciso ser transformada, eu preciso ser, meu Pai amado, purificada. Oh, meu Pai amado, Pai querido, purifica a Tua igreja, purifica, meu Pai, aqueles que precisam, meu Pai amado, Pai, aqueles que reconhecem, meu Pai, Senhor da glória, aqueles que creem, meu Pai amado, que o Senhor tem poder para fazer grandes coisas, coisas novas na vida dele. Meu Pai amado, Pai querido, vão alcançando aí, meu Pai, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, vai libertando das cadeias, das opressões, meu Pai espiritual. Oh, meu Pai, muda
Cristiano. Meu Deus amado, Deus querido, visita Luiz Paulo, visita Elina, meu Senhor da glória. Oh Pai Santo, Pai querido, visita a minha mãe, meu Deus, a Celinê, visita a Dacilene. Oh meu Deus, visita o Evandro. Oh meu Pai, visita, meu Pai, em nome de Jesus, da Ana Paula, que fez uma cirurgia, meu Pai. Eu já creio na cura, meu Pai amado, da Ana Paula. Meu Deus amado, visita, meu Pai, todos aqueles que estão passando por processos, ou que eles vão entender, meu Pai, mas tudo aqui, tudo isso que eles estão passando é para aperfeiçoamento, é para eles se achegar mais ao Senhor, porque a tua palavra vai dizer que você quer conhecer o Senhor, meu Pai, se achegarmos a Deus, oh Senhor da glória, e o Senhor se chegará a nós, oh Pai, que nós devemos nos chegar mais a Ti, Pai. Desfaz tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo tentou, meu Pai, nos dias de hoje nos emaranhar, mas que nós devemos ser cada dia moldado e transformado